Comigo aí, amém? Então vamos à palavra do Senhor. É uma frase para hoje. Eu acredito na igreja. Você pode repetir no 3 essa frase? No 1, 2, 3. Eu acredito na igreja. Vamos ler Atos 1 e 8. Vou ler dois textos para trazer uma base bem sólida aqui para a palavra, que está em Atos 1 e 8, depois Atos 7, 48. Atos 1 e 8 diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu vou ler só mais uma vez um trecho aqui, ó. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre quem, gente? É sobre uma estrutura, sobre uma placa de uma igreja, sobre um evento? É sobre quem que o Espírito Santo vai descer? Então fala para alguém que é sobre você. O pastor está falando de você. Fala assim, ó, o pastor está falando de você. Vamos ler Atos 7, 49, 48 e 49. A pregação de Estevão. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Então eu percebo aqui, gente, que a proposta de Deus sobre a realização das suas obras na terra, ela está vinculada, ela está ligada a utilizar da minha e da sua vida para que isso aconteça. Deus não vai e não está interessado em criar uma estrutura física, até porque Ele não está interessado em habitar em templos feitos por mãos de homens, porque são coisas que são limitadas, são falhas, mas Ele está interessado em habitar em templos feitos pelas suas próprias mãos. E quem são esses templos? Eu e você. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Porque o templo não é sobre uma estrutura, o templo fala de habitação. Aonde a galera do fitness aí, o Jonathan, vai falar assim, então já que somos templos, nós temos que cuidar do nosso templo. É isso aí. Faz sentido? Completamente. Mas não se limita apenas a ter um bom porte físico para receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também não está ligado à aparência física, mas sim ao coração. Então, além de eu e você precisarmos cuidar da nossa parte física, do nosso corpo, nós precisamos cuidar, como a Bíblia fala, de todas as coisas. Guarde o teu coração, porque ele é fonte de vida. E às vezes nós estamos cuidando de mais de uma área e não cuidando de outra, ou não cuidando de nenhuma. E é um perigo, porque quando falamos do nosso físico, estamos projetando a nossa vida para viver todas as promessas do Senhor de forma plena. Eu quero viver, eu quero ver os meus netos. É uma promessa do Senhor, ver os filhos dos seus filhos. E eu quero ter saúde física para vê-los. Eu não quero estar doente numa cama, jogado numa cadeira, sem poder levantar, tendo que ser carregado pelos outros, com uma diabetes altíssima que já perdi a minha visão e não vou poder ver os meus netos. Imagina se eu não cuidar da minha saúde. Eu não vou ver fisicamente as promessas de Deus. Então, fisicamente, eu preciso cuidar do meu corpo para que fisicamente eu possa suportar o tempo de forma plena. Para que eu possa, se eu não tiver um carro, eu vou a pé para a igreja, mas ninguém vai me segurar. Eu tenho perna, eu tenho força, eu consigo ir. Eu consigo evangelizar, eu consigo ajudar a entregar uma cesta básica, eu consigo servir as pessoas, porque minha saúde física está ok.
Só que além da saúde física, para que eu tenha uma boa performance na vida, eu tenho que entender que eu sou uma habitação, aonde o Espírito Santo habita em mim. Então, se ele habita em mim, ele produz em mim coisas. A minha fala, os meus gestos, as minhas atitudes, os meus desejos e as minhas escolhas serão regidos e direcionados, guiados por esse que hoje habita em mim, porque o apóstolo Paulo vai dizer, né, que não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então, as minhas escolhas anteriores, regadas de desejos carnais, egoísmos, pensamentos egoístas, agora não mais me dominam, mas hoje eu vivo uma vida regida aos propósitos do Senhor, aos propósitos daquele que habita em mim. Então a gente precisa entender que a igreja do Senhor não é uma instituição. A igreja do Senhor não é uma estrutura física, uma placa. A igreja do Senhor se chama João, se chama Felipe, se chama Diogo, se chama Cris. E essas igrejas, essas pequenas igrejas que Deus colocou nessa terra, elas se unem de forma organizada numa instituição, lógico. Porque nós unidos vamos ter uma performance, nós vamos ter um alcance, uma amplitude maior de alcance. Nós vamos atender muito mais pessoas. Nós unidos aqui, gente, nós atendemos dá 50 a 200, dá 200 atendimentos por mês de marmitas com pessoas em condição de rua. Você conseguiria na tua casa, sozinho, fazer 200 marmitas e entregar sozinho? Por um período iria conseguir, mas um dia tu ia cansar. Tu não ia ter toda a noite disponível para fazer. Mas nós aqui, como numa instituição, nós nos organizamos um monte de igrejinha. O que é a igreja? A igreja é instituição, é um lugar onde se ajuntam as igrejas, eu e você, pessoas com o mesmo viés, com o mesmo ímpeto de vida, com os mesmos desejos de servir, nós nos unimos numa instituição para que o nosso trabalho possa ser efetivo e relevante numa amplitude social que possa atender muitas famílias. Então, estou falando só de marmitas, fora no mínimo 40 cestas básicas todo mês nós entregamos. Isso porque existe uma instituição que une as pequenas igrejas, que são habitações. Então é eu, com os meus dons, com as minhas habilidades, com a minha experiência, com o meu chamado, me uno a você com as suas habilidades, com as suas experiências, com toda a sua história de vida. Eu me uno a você, você se une a mim, e nós nos unimos e criamos um corpo, por isso nós chamamos de membros. Por isso, quando a gente apresenta os novos, meu Deus, imagina você, vou falar na área da música, imagina você é um baterista. O baterista, ele usa 100% os 4 membros do corpo para executar uma música. É um pedal aqui num prato, aqui o pedal no bumbo e uma baqueta em cada mão. O violonista, ele está tocando aqui, usa as 2 mãos, mas ele pode ter um pedal, vai usar mais um pé, pode cantar, vai usar aqui a voz. Mas imagina um baterista ali usando. Imagina se o Frank ganhasse mais 2 braços e 2 mãos. Meu Deus, não ia ter música que segurava ele, ia ser virada, ia ser uma metralhadora. Ele ia ficar estranho com mais 2 braços. Mas talvez ele iria ficar feliz. Poxa, eu tenho mais 2 mãos para me ajudar. Talvez você trabalhe com algum trabalho manual, costura, cozinha, culinária. Imagina se você tivesse uma capacidade maior. Para você ter uma capacidade maior de produção, de produtividade, você precisaria ter mais membros. Então, quando recebemos novos membros, nós ficamos felizes porque sabemos que ali existe um potencial de um aumento da capacidade da instituição servir mais. Estão entendendo, gente? Amém? Então, logo eu entendo que
naturalmente eu não preciso de uma instituição, de uma estrutura física para eu ser igreja. Porque a igreja sou eu. Se nós sairmos daqui, isso aqui vira um prédio vazio, sem propósito nenhum. Esse prédio só ganha propósito porque as igrejas entraram aqui dentro. Porque nós servimos a sociedade. Nós estamos louvando ao Senhor. Estamos pregando a palavra. Então, quando a igreja entrou nesse prédio, esse prédio virou igreja. Esse prédio só vira igreja quando eu e você estão aqui dentro, gente. Isso é muito poderoso. Então, eu tenho que entender isso. Só que eu não posso também ir para um extremo que eu faço, então já que eu não preciso de igreja, então eu não vou mais, porque eu sou a igreja, catedral do Senhor. Não, sozinho a gente não faz nada, gente. Porque a igreja, ela é movida pela unidade. A igreja é comunhão, porque existe um grande movimento há anos dos desigrejados. Daqueles que, tipo assim, não pecam, não devem ninguém, não matam ninguém, não roubam ninguém, só não querem ir na igreja. Mas o fato de ser de uma instituição, ele consolida o ato de eu ser uma igreja consolidada, porque a instituição me move através da comunhão, e na comunhão são ordenadas as bênçãos do Senhor. Então não tem como eu ser uma igreja isolada. Deus não me chamou para ser uma ilha deserta. Deus chamou eu e você para ser um continente cheio de gente, cheio de habitação. Então não tem como a gente separar isso. É uma coisa inseparável, a instituição da igreja, porque eu faço parte disso, e a instituição faz parte de mim. Eu, através da instituição, faço coisas maiores, melhores, com mais alcance. E só que se eu não me mover, a instituição não move. Então eu tenho que entender que eu não posso também ser um crente que está dentro da instituição, mas eu não me movo em nada, porque aqui só se move se eu me mover. Eu não posso ser apenas um espectador. Eu não posso simplesmente assistir, mas não fazer parte. E fazer parte fala sobre muitas coisas, não é só sobre trabalhar numa escala, tem muitas formas de eu e você fazer parte da instituição como igreja. Porque eu quero deixar muito claro, gente, que a instituição só existe porque a igreja existe. A igreja não é a instituição. Então, para que a instituição possa se mover, a igreja que eu e você precisamos nos mover. Se o Alelon não acordar cedo hoje, viesse que ensaiar, preparar o louvor, o prédio não ia louvar. A gente não ia soltar um playback lá e ficar aqui, não tem como. Porque é gente movendo gente. É igreja impulsionando igreja. É serviço, pessoas servindo outras pessoas. Por isso que há movimento. Só existe igreja por isso. Estão entendendo, amém? Então, e como é que acontece a igreja? A igreja acontece por primeiro passo, pela capacitação do Espírito Santo. Porque Jesus prometeu, quando vocês receber o Espírito Santo, vocês vão receber poder para serem as testemunhas. Então, nós só conseguimos testemunhar o amor de Deus por causa dessa capacitação. E testemunhar o amor de Deus para que outras pessoas possam crer no amor de Deus. A minha voz e a sua voz só vai chegar no coração das pessoas se eu e você tivermos o Espírito Santo. Porque daí essa igreja só vai existir se eu tiver essa capacitação. Porque não adianta, eu posso ter um belo discurso, eu posso ter um discurso emocionante, eu posso ter uma voz emocionante, eu posso cantar aqui e você começar a chorar. Eu posso falar, eu posso criar mecanismos da psicologia e começar a emocionar você. Eu posso tocar em alguns assuntos que vai fazer com que você comece a se emocionar. Mas não é o meu objetivo. Meu objetivo como pregador é fazer com que você entenda a palavra da forma mais simples. Eu tenho como missão uma criança de 8 anos e um idoso de 80 anos. Sente aqui e entenda 100% a palavra que eu estou pregando. Mas se eu não tiver o Espírito Santo, a minha palavra vai chegar no teu ouvido e vai embora. Porque eu sozinho, sem a habitação do Espírito Santo, eu sou só uma instituição. Olha que loucura. É a mesma coisa. Se eu não tiver a habitação, se esse prédio não tiver a habitação, ele não tem propósito. Se esse prédio não tiver a habitação,
eu também sou um bolo de carne andando na terra sem propósito. Eu preciso ter a habitação do Espírito Santo. Se eu não tiver, eu no máximo vou tirar uma lágrima do seu olho, mas eu não vou conseguir te convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas para que também a obra do Senhor saia de mim, já que eu sou um templo, já que eu entendi que eu fui capacitado pelo Espírito Santo, já que eu entendi que Jesus prometeu isso para mim e cumpriu, como é que eu materializo isso em atitudes? Eu tenho que acreditar, né? Qual é o nosso problema? Às vezes a gente sabe de tudo isso, mas não acredita. Só acredita hoje, que hoje mesmo, nesse mesmo dia, não vou falar igual Jesus para Pedro, né? Ainda que o galo cante, tu me traia, não é isso. Mas tu acredita que hoje mesmo você pode ser usado por Deus para curar alguém dentro da tua casa? Mas qual é o nosso problema? A gente não acredita. Não vou orar, vai que não cura, né? Não, pede para o pastor lá, chama o pastor para orar aqui. Não, você carrega o poder de Deus. Você pode olhar um enfermo, declarar o nome de Jesus e declarar uma cura sobre aquelas pessoas. Porque você também carrega esse mesmo Espírito. Você é a habitação do Espírito Santo. Só que, por que muitas coisas não acontecem? Porque falta eu acreditar. Então, para que a igreja seja relevante na sociedade, eu preciso, no mínimo, acreditar. O que falta em nós é crer. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E às vezes nós estamos vivendo uma vida religiosa, participando dos cultos fielmente participando das ofertas, dos dízimos, tudo, mas nós não acreditamos de fato no que Deus é de verdade, no que há em nós de verdade. Eu quero dizer para você, sem nenhum evangeliquez, sem nenhuma palavra de coisa aqui para te convencer, mas eu quero falar com toda certeza da minha vida com Deus, que você carrega o poder de Deus na sua vida. E você pode sair pelas ruas com ousadia no Senhor e viver coisas maravilhosas, porque a palavra nos dá esse respaldo. Você pode entrar na sua casa hoje e declarar vida e alinhamento para o seu casamento. Você pode hoje orar pela sua esposa, orar pelo seu esposo e declarar que a ansiedade, a depressão não vai mais reinar dentro da sua casa. Pelo poder de Jesus, do Espírito Santo que está sobre você. Você acredita nisso, amém? Então eu coloquei algumas frases aqui, por que eu acredito na igreja, né? Na igreja instituição e na igreja corpo. Eu, você. Eu acredito na igreja porque nela tem comunhão, né, gente? E é legal a comunhão, né? A comunhão ela é incrível. Vamos ler Atos 2:42. É o modelo principal de igreja para nós aqui. Eu acredito na igreja porque nela tem comunhão. Então vamos ver o modelo de comunhão da igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então a comunhão ela gera isso. A comunhão, gente, ela não acontece naturalmente, tá? Você não dormiu ontem, fechou o olho, abriu e acordou aqui dentro. Você teve que ter um esforço. Uns mais, outros menos. Uns acordaram às 5 horas da manhã, estão com o olho pregado. Vou ter que dar uma sapateada aqui, uns glória aqui para acordar o pessoal que acordou mais cedo aí do Alien. Então tem uma galera que o disjuntor cai assim, ó, fica caidinho assim, ó, fica só meia fase. O Gui já baixou meia fase ali, só está com um olho aberto. O outro ele está orando e vigiando assim, ó. Pastor, estou orando por você do lado esquerdo, do lado direito estou vigiando. A comunhão, ela é intencional. Eu preciso me mover em direção à comunhão. Eu preciso na minha casa criar momentos intencionais de comunhão. Eu não posso simplesmente fazer o almoço, cada um pega aqui na sua panela, aqui no fogo, e cada um vai para o seu canto e come, que se dane o resto. Não, eu preciso intencionalmente chamar o meu filho, vem cá, me ajuda a arrumar a mesa aqui para a mãe, para o pai. O meu amor, você que é mais alto, pega aqui um pote aqui que está lá em cima para mim. Aí quando ele vai pegar o pote, já vai lá dar um abraço nele, dar um cheiro nele. Eu tenho que criar
momentos que promovam a comunhão. Aí quando você monta a sua mesa, todo mundo sentado. Aí ele não pode ser um lugar de briga, um lugar de acerto de conta, um lugar de reclamação, um lugar de ficar olhando só no celular e não conversar com ninguém. A comunhão ela tem que ser exercida, ela tem que ser intencional, eu tenho que provocar. E a igreja, a instituição igreja, ela é uma grande provocadora de comunhões. Os crentes, tudo que se envolve de crente tem que ter comida. Nunca vi. Não dá para se reunir sem comida, gente? Não, tá vendo? Tem que ter no mínimo um salgadinho velho da festa da semana passada. Esquentado na airfryer. No mínimo. Para dar aquele... Não, teve uma reunião, ô glória. Marcou a reunião, o cara já nem come em casa. Ah, vai ter comida na reunião. Porque é algo intencional, a gente precisa provocar. Mas para provocar precisa de investimento, de tempo, da tua disponibilidade, de renúncia, de recursos. Eu não posso achar que a comunhão vai acontecer com um passe de mágica, cai uma purpurina em mim, pronto, já estou em comunhão. Não existe. A comunhão entre Deus e os homens foi paga com o sangue de Cristo na cruz. Nós éramos inimigos de Deus. Estávamos separados do Senhor por causa do pecado. E como que Deus investiu para que a comunhão se restabelecesse? Com o próprio Filho. O investimento mais caro do universo foi pago por mim e por você. E às vezes nós não estamos dispostos a provocar a comunhão. Quando eu invisto na minha família, quando eu invisto nos meus filhos, em momentos de comunhão, em parar e assistir um filme junto, em parar e dar uma volta na praça, em parar e tomar um sorvetinho. Esses dias, sexta-feira, fui eu, as crianças, fomos tomar um sorvetinho lá na 15, sentamos numa mesinha, cada um pega o seu para não dar briga, porque dá briga, né? Você pega um para um e outro para o outro já. Só porque eu peguei o sabor diferente já deu briga. Eu falei assim, na próxima vez vamos pegar o mesmo sabor para todo mundo. Eu tive que comprar outro sorvete, só porque o Estevão queria o sabor da Ana, tá vendo? O problema que dá. A gente quer arrumar comunhão e dar briga no meio, porque nós somos assim, gente. A gente faz a festa de família. Tá chegando Natal aí, né? Aí tu vai se reunir com aquele bando de doido lá que é a tua família. Aí sempre tem que cuidar para não dar uma faísca, porque um deve o outro xingou o outro no passado, o outro não sei o que lá. Aí tem todo aquele problema, né? A gente tem que tudo pisando em ovos assim. Mas para manter a comunhão, não, vamos se perdoar, vamos se abraçar, deixa para lá, esquece isso. Porque senão a família debanda e acabou a família. A gente precisa investir. E às vezes o investimento da comunhão para a sua família, gente, vai ser regado de perdão. Eu e você precisamos perdoar. Porque senão a comunhão vai para o estouro. E a Bíblia fala o quê? Perdoe e assim vocês serão perdoados. Como é que é a oração? Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles devedores. Meu Deus, se Deus te perdoar do jeito que tu perdoa os outros, olha, tu era lascado. Mas amém, que hoje a palavra vai trazer um direcionamento. Está crendo aí, amém? Então a comunhão, gente, ela acontece na unidade, na coletividade. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Meu Pai que está no céu, é assim não? É Pai o quê? Pai nosso que está no céu. Porque o Pai é nosso, o Pai é meu, o Pai é seu. O Pai é de quem está agora preso nas drogas. O Pai é de quem está agora se prostituindo. O Pai também, só eles não sabem. É meu dever e seu dever ir lá falar para eles, você tem um Pai. Essa vida não faz sentido para você. Ah, mas tem pecado, esse aqui não merece. Não, o Pai é deles também. É que o nosso dever é que eles só não souberam ainda e o nosso dever é ir lá falar para eles. Então a gente tem que entender que a coletividade, ela rege a união e promove a comunhão. Então por isso que a igreja é para todos. Por isso que quando abre uma instituição, igreja, é para todo mundo. Por isso que o nosso terreno aqui vai ser para todos os moradores, de quem quiser vir, de Blumenau, de Indaial, de Gaspar, de quem quiser. Porque não é meu, não é teu, é nosso. Quando oramos para o nosso Pai. É meu também, é seu também. Meu Deus. A pessoa, se tu descobrisse hoje que na sua certidão de nascimento está escrito lá Silvio Santos no lugar do teu pai, o que tu ia fazer? Tu ia pegar uma viagem para São Paulo e ela cobrar seus bens. Coisa boa descobrir que meu pai é milionário.
Se tu descobrisse hoje que teu pai era o Bill Gates, era o Elon Musk, meu Deus, eu ia pedir um Tesla para mim já. Pai, eu ia ligar para meu pai. Pai, manda um Tesla aqui porque o Space Fox tá ruim, cara. Tá legal não. Agora eu e você descobrimos que o nosso pai é aquele que criou os céus e o universo. E qual é a nossa atitude em relação a isso? Parece que não tem graça. Quando eu falo que o meu pai é Deus, parece que, tá bom, beleza. Meu Deus, gente. Eu quero que você aprenda a desfrutar do nosso pai que está no céu. Você pode aplaudir o nosso pai aí, por favor? Aplauda o meu pai aí, por favor, aí. E o seu pai também. A comunhão, gente, ela celebra a diversidade. As pessoas são diferentes, gente. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer que todo mundo pense igual a gente, seja igual a gente, se vista igual a gente, cante igual a gente, pregue igual a gente, olha para as coisas igual a gente. Não dá. Eu tenho que entender que a diferença dos membros, elas compõem a comunhão e compõem o corpo. Tem gente que vai ser muito diferente de você. E que bom. Porque se for igual a você, vai ser uma tranqueira igual a você, já pensou? Se tivesse o azar de ser tudo igual a mim, o mundo ia ser uma tranqueira. Ainda bem que tem um monte de gente diferente de mim. Porque essas pessoas têm coisas que eu não tenho. Eu tenho coisas que ela não tem. E a gente unido, a gente se constrói um corpo incrível. A sua esposa, seu esposo é muito diferente de você. Que bom, porque ela vai ter um olhar para a vida que você não tem. Então ela vai te ajudar a enxergar coisas que você não enxerga. Só que você tem que ter humildade o bastante de ouvir, de perceber o que ela está também olhando para a vida. E às vezes a gente tem essa dificuldade de não aceitar a diferença das pessoas. A gente tem que entender que pessoas diferentes vão ser colocadas do nosso lado. E como a palavra diz, suportai-vos uns aos outros. Então às vezes a gente não ama, mas a gente tem que suportar a pessoa. Olha para a pessoa e fala assim, eu não te amo, mas eu te suporto. Fala assim, eu não te amo muito não, mas eu te suportar, meu querido, meu lindo. A gente tem que se suportar pelo menos, entender a diferença de cada um, o jeito de cada um. E a gente tem que caminhar junto, tem um monte de porco espinho se abraçando. Vai ter espinho meu que vai te ferir. E você vai ter que me perdoar, fazer o quê? E vai ter espinho seu que vai me ferir, eu vou ter que te perdoar. E nesses perdões nós vamos cicatrizando e vamos caminhando e indo em direção a Jesus. Você acredita nisso, amém? O que liga cada um de nós como igreja aqui, nessa igreja institucional, é uma coisa, sabe o que é o que nos liga? O propósito. Quando a gente lançou esse projeto do resgate aqui, o que veio de gente, quando eu fiz um vídeo no Instagram procurando cabeleireiro, 30 minutos, não deu meia hora, gente. Já tínhamos 3 ou 4 cabeleireiros escalados para trabalhar amanhã, hoje à tarde aqui. Por quê? Eu lancei um propósito. Gente, a gente está com um propósito de ajudar pessoas, eu estou precisando de gente que sabe cortar cabelo. E aqueles que sabem cortar cabelo viram o vídeo, eu quero. Porque entenderam o que me ligou a eles. Talvez se eu chamasse para tomar um café lá em casa, a pessoa não ia. Ou eu cheirasse um convite, né? Pode me convidar, estou aí também, né? Domingão, dia de fazer uma maionese, um pudim de leite. Talvez não ia. Talvez se eu chamasse só para vir num culto normal, talvez a pessoa não viria. Mas quando eu liguei o que é a chave do propósito, por quê? Por que vocês vieram aqui hoje? Para adorar o Senhor, para receber uma palavra. Vocês vieram aqui, a família aqui, vieram para a apresentação, um propósito ligou vocês. O mesmo propósito fez com que vocês viessem aqui hoje. Então a gente tem que entender que um propósito bem estabelecido vai unir as pessoas, apesar das suas diferenças. E a gente tem que aprender, gente, vai ter gente que é diferente. Vai ter gente que é mais falador, tem gente que é mais reservado, tem gente que é mais chato, tem gente que é mais legal, tem gente que conta piada boa, tem gente que conta piada ruim. Tem gente que come muito, tem gente que come pouco. Tem gente que tem de tudo quanto é jeito. Agora a gente tem que aprender a se suportar. Em nome de Jesus. Amém? Gente, eu acredito na igreja porque nela a restauração é promovida. Aqui dentro, gente, é um lugar de restauração. Esse prédio, porém, eu também sou uma chave, uma ferramenta de restauração para a vida de pessoas. Então, eu não posso achar que assim, pastor, eu chamo meu vizinho faz 20 anos para vir na igreja, ele nunca veio. Não, mas a igreja já mora lá do lado dele. A igreja já está lá.
Gente, dia 17 de agosto vai ter a feijoada aqui. Então, procurem aí, são ingressos bem reduzidos. Mas no dia da feijoada, nós vamos fazer um batismo dentro do presídio aqui em Blumenau. Olha que loucura. Isso é coisa de doido. Mas por quê? Eles não conseguem vir aqui na igreja instituição, mas as igrejas estão indo lá dentro. A igreja do Senhor está indo lá batizar eles. Porque eu, sendo igreja, nós vamos transpor as barreiras físicas de qualquer coisa. Porque a igreja é isso. Senão você vai dizer, mas nunca consegui trazer ninguém para a igreja. Não, gente, a igreja já está lá. Você é a igreja do Senhor para aquela pessoa. Claro que, dependendo da sua abordagem, essa pessoa vai vir na sua igreja. Mas pode ser que ela nunca vai entrar na sua, mas um dia ela vai entrar em outra. Ou pode ser que ela não tenha nem acesso a uma igreja instituição, só que a igreja já chegou na vida dela. E a gente às vezes está perdendo muita gente de conhecer o Evangelho, porque a gente espera com que a instituição possa alcançar, mas não é a instituição que alcança, é eu e você que alcançamos. As pessoas precisam de gente, não de coisas. O Evangelho, ele é propagado a partir dessa habitação aqui, e não dessa habitação. Estão entendendo, gente? Vamos ler 2 Samuel 9:7. Eu não vou conseguir terminar a palavra hoje, gente. Misericórdia. Vou até escolher aqui onde é que eu vou depois, para a gente ir para o fim. É isso aí. 2 Samuel 9:7. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. O que está acontecendo aqui, gente? Davi, o rei Davi, após a morte de Saul e Jonatas numa guerra, o rei Davi mandou ir buscar um menino chamado Mefibosete, que era neto de Saul, filho de Jonatas. Aqui aconteceu algo terrível, porque o rei Saul praticamente se matou, o Jonatas morreu na guerra, e no meio dessa guerra, a mulher que cuidava de Mefibosete fugiu do reino, foi para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa lugar de miséria, lugar sem plantações, lugar seco. E nessa fuga, ela tropeçou e levou um tombo, caiu, e ele estava no seu colo, e ele quebrou os seus calcanhares, o seu tornozelo, e ele ficou aleijado. Então imagina, um neto do rei, vivia no palácio, tinha sangue real, a possibilidade de, no mínimo, ele ser um príncipe já era real, ou até dele assumir o reinado era real para ele. Então ele perdeu a chance de ser um rei, perdeu todo o contexto de um príncipe, agora estava numa terra de miséria e de terror e tristeza, e além do mais ainda estava aleijado dos pés. Então imagina para ele uma vida sem esperança. Ele perdeu toda a expectativa de uma vida incrível que ele ia ter. Poxa, ele era neto do rei. Ele não ia ser mais nada agora. E além do mais, ia ter que lidar com a sua deficiência física. Então Davi, ele foi aqui à igreja do Senhor para a vida de Mefibosete. Porque o que ele fez? Fica tranquilo que eu vou te trazer para o palácio. Vou devolver o que era teu, vou te dar as terras que era do teu pai, do teu avô. Você vai morar no palácio e vai comer na mesa do rei todos os dias. Essa é uma restauração genuína que só alguém que carrega o Espírito Santo consegue fazer na vida de alguém. Está vendo que é de gente para gente? Está vendo que é de Davi para Mefibosete? Não é uma instituição. Não é o trono que fez isso, não é o palácio que fez isso, foi Davi, pessoa. Foi uma pessoa cheia do Espírito Santo que olhou, ele só poderia ter feito o que ele fez se ele tivesse compaixão pela vida do menino, porque sem isso ele não faria. E quem é que tem compaixão por alguém? Uma pessoa cheia do Espírito Santo.
Então a igreja é um lugar de restauração. Essa casa, lógico, nós estamos trabalhando pela restauração de muitas famílias semanalmente, diariamente. A comida que levamos, a nossa orientação para aqueles que entregam a marmita, não é assim, ó, não é um delivery. Ó a marmita, hey, tchau, vou embora. Não. É você ter paciência de olhar para a pessoa e falar assim, olha, Deus ama você. Por isso que eu vim até aqui. Deus está preocupado com você, por isso que eu estou trazendo um alimento físico. Mas não é só sobre a comida, porque daqui 2 horas você vai estar com fome de novo. Mas eu tenho uma palavra que vai alimentar a sua alma. Se você tomar dessa água, nunca mais você vai ter sede. Então é a chance dessas pessoas receberem o Evangelho através de pessoas normais. De pessoas que estão interessadas em mudar a situação desse alguém que está lá perdido. Então é de gente para gente. É um lugar de restauração. É uma chance de restauração. O que vamos fazer aqui hoje à tarde, gente? A minha oração, em prioridade, não é que aqueles que vão vir aqui ser servidos por nós, que se tornem crentes abençoados da nossa igreja e fiquem aqui, não. Esse é o segundo plano. Que bênção que se eles frequentassem a nossa igreja. Ia ser bênção, para mim, uma honra. Mas a minha primeira oração sobre a vida daqueles que vão vir ser servidos hoje é a seguinte, que eles aqui dentro, agora com uma nova aparência, com uma roupa nova, cheirosinhos, perfume, tem desodorante, tem escova de dente, tem tudo aqui. Eles vão se sentir na hora de jantar, o cuidado que nós vamos ter para eles, que eles lembrem da casa deles. E que no espírito eles pensem assim, meu Deus, que saudade da minha casa, eu acho que eu vou voltar. Aonde você mora? Não sei, moro lá no Amapá. Volta que a sua família vai te receber. Essa é a minha primeira oração. Porque isso é a verdadeira restauração. Eu não estou interessado em só entregar uma comida e sair na foto bonito, não, gente. Eu estou interessado na restauração dessas pessoas. E que a gente invista o que precisar investir. Mas nós queremos ver essa restauração. E quem sabe ele se restaure aqui. Como já teve moradores de rua que a gente atendeu, que teve uma decepção na vida, estava andando como andarilho. Hoje eu passo por ele trabalha fechado, mora numa casa, vivendo uma vida normal. Porque foi restaurado. Então nós não queremos aqui ser uma igreja que entrega esmola para os outros, não. Nós somos uma igreja que entrega restauração. E a restauração institucional é essa, que nós vamos usar a infraestrutura da instituição. Mas se não tiver igreja aqui, essas pessoas não vão ser tocadas. Porque não é um banho, não é uma comida que toca. É uma fala, é um abraço, é um sorriso, é um olhar. É isso que restaura. Estão entendendo, gente? Então seja a igreja em nome de Jesus. Davi foi igreja na vida de Mefibosete. E restaurou os seus sentimentos, a sua história. Obrigado, PH. Vamos comigo lá que nós já vamos para o último. Senão não vai dar tempo. Eu acredito na igreja porque o que fazemos, as nossas atitudes, o nosso serviço são como sementes na vida das pessoas. Tu acredita nisso, gente? Tu acredita? Olha para tua mão assim, ó. Olha para tua mão aí. Na tua mão. Porque você é cheio do Espírito Santo, porque você tem a promessa do Senhor e porque você é a igreja, na tua mão, ela está cheia de sementes. E eu e você agora somos semeadores, semeadores do amor de Deus, semeadores da restauração do Senhor para a vida da humanidade. Nós temos sementes nas nossas mãos. E o que são essas sementes? São os nossos dons, as nossas habilidades, os nossos recursos, o nosso tempo. Tudo isso é semente. E a gente precisa acreditar. Vou voltar lá para o início da palavra. Se eu não acreditar, eu falo com o Anderson, nosso personal aqui que faz o trabalho de treino funcional, né? No início, quando ele começou, eu falei com ele assim, Anderson, se tu não acreditar que o seu trabalho é um trabalho pastoral, tu nem começa. Eu falei bem assim para ele, tu nem entra. Porque tu não está aqui só para cuidar do físico das pessoas. Deus vai te dar um rebanho de ovelha gordinha. Um rebanho de ovelha com colesterol alto. Que você vai cuidar, não é sobre suor, sobre
exercício físico, é sobre um cuidado. Você vai restaurar a vida dessas pessoas através da habilidade que Deus te deu, que é na área do exercício físico. Está entendendo que há algo por trás disso, gente? Você não fez a faculdade de educação física só porque você vai ser um grande homem na sociedade. Não, é porque tem um monte de gente que vai ser tocada pela habilidade que você estudou muitos anos para ser quem você é. Porque isso são as sementes que Deus te deu para você semear. E quando você serve, você está semeando. Quando você ama, você está semeando. Quando você entrega o que Deus te deu, você está semeando na vida de pessoas, na vida de gerações. Gente, nós estamos aqui nessa igreja porque teve outras gerações de cristãos que sofreram, morreram, foram castigados, torturados, porque não quiseram abandonar uma fé, abandonar um ensinamento. E por causa da inspiração da vida deles, hoje nós estamos aqui. Porque eu vi quem sofreu, e hoje eu estou aqui. Jesus semeou a própria vida por nós. A semente que foi plantada há 2000 e poucos anos atrás, hoje está florescendo na minha e na sua vida. Hoje nós desfrutamos, nós colhemos frutos do Evangelho, porque alguém plantou na tua família. O Evangelho chegou na tua família de algum jeito, foi através dos seus pais, através do seu avô, da sua avó, do seu bisavô. Alguém recebeu a semente, e hoje você e eu colhemos. E eu acredito na igreja do Senhor, eu acredito em você, porque você é um semeador. Eu acredito na minha vida. Se eu não acreditar nisso, o que eu vou fazer? Vou contar uma história aqui. Robert J. Thomas, um missionário que se incomodava com a falta de Bíblia das pessoas. A pessoa não tinha Bíblia na época. Isso em 1860, mais ou menos. E ele estava trabalhando numa tradução de Bíblias para o chinês. Olha só que loucura, né? Naquela época já. E ele conheceu um pessoal da Coreia que se reunia de forma secreta, escondida nos porões. E eles não tinham muito conhecimento bíblico, então ele, meu Deus, eu vou comprar um monte de Bíblia. Ele foi lá na sociedade bíblica da Escócia, se eu não me engano, de algum país lá da Europa. E ele encheu de Bíblia lá o carregamento e foi num navio para a Coreia. E chegou lá perto de Pyongyang. E vou contar bem resumido, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar sobre esse homem, é muito, muito linda a história. E eles, ao chegar na cidade, teve um conflito lá, porque era um navio americano e os americanos são tretados, como sempre, em vários lugares do mundo. E deu um conflito lá e mataram todo mundo do navio, inclusive ele. E ele não conseguiu nem começar o evangelismo dele, olha só que loucura. Só que houve algo muito, muito lindo que aconteceu ali. Enquanto ele desceu do navio, com um monte de Bíblia, ele era conhecido como o homem do livro da capa vermelha. Ele trouxe muitas Bíblias. E ele dava para os soldados a força, soldado que batia nele, que começaram a atirar nele e querer matar ele. Ele pegava as Bíblias e jogava assim, ó, jogava no chão, assim, longe. E jogou muitas Bíblias e morreu ali. Ele não conseguiu ter um dia em paz. Ele chegou na missão e morreu no dia. Imagina, tu vai ser enviado pelo CI. Não, ninguém vai querer, né? Vamos enviar aqui o pastor Robson e o pastor Fernando para uma missão na Coreia. Nilópolis. CI Nilópolis. CI Belfor Roxo. CI Feira do Acari. Aí eles vão lá, pegam um avião, tal, desce lá no Santos Dumont, pegam um Uber, eles saem do carro, 2 tiros, matam os 2, bem no dia que chegaram. Foi assim. Aconteceu isso. Só que mais de 15 anos depois, deixa eu ver se foi 15 anos. Mais de 15 anos depois, vou voltar um pouco a história. Aí ele morreu, passou-se dias, semanas. O povo, os moradores daquela região, andando nos lugares, acharam as Bíblias. E foram pegando as Bíblias, cada um pegou uma, pegou uma. Passou-se 15 anos. Tinha mais de 100 igrejas naquela região. O poder da semente do Evangelho.
E essa história é terceirizada, né? Eu vou contar uma história minha agora, de semente. Para você entender que não acontece só na Coreia, acontece em mim também, em você. Estávamos eu e a Keila morando de favor na casa do meu sogro e da minha sogra por alguns meses, porque a gente estava reformando o nosso apartamento em Itajaí. Isso era 2015. E final de 2015. Aí eu estava ali, daí um morador de rua toca campainha lá, chamando, pedindo ajuda. E eu não estava morando na minha casa, né, mas eu fui lá atender, saí e me interessei por ele, eu sentei na calçada e comecei a conversar. Aí ele contou a história dele, que ele tinha um carrinho daquele de como é que chama? De reciclagem, né? Aí um carro, um caminhão passou assim, engatou e levou ele, atropelou, ele todo cheio de cicatriz, quebrou o maxilar, todo desmontado, ele, coitado, todo assim, todo moído. Aí no meio tempo que ele ficou internado, 70 dias, mais de 70 dias na UTI, a mãe dele faleceu, a única pessoa da família dele, perdeu tudo. A única coisa que ele conseguiu segurar da família foi o óculos da mãe dele. Aí ele foi contando, né? Aí eu perguntei assim, aquela pergunta de crente, né? Não é de igreja real, aquela pergunta de crente. Que tem o crente e tem o cara que é igreja. É diferente. Aí eu, muito crente, perguntei: ô, senhor Edson, o senhor nunca pensou em se entregar para Jesus? Assim, porque Jesus é tão bom, ele muda a vida da gente, ele faz tanta coisa, né? Eu tenho certeza que ele pode restaurar a tua vida. Ele falou assim: ô João, eu conheço Jesus. Se você quiser, eu vou agora numa igreja, vamos comigo? Eu vou lá e aceito Jesus agora. Eu falei: rapaz, esse cara está decidido, hein? Aí ele fez uma pergunta para mim: mas tu acha quanto tempo eu vou me manter crente se eu aceitar Jesus hoje, sendo que eu vou sair da igreja e vou voltar a dormir debaixo de uma marquise? Vou voltar a dormir debaixo de uma ponte, com toda a hostilidade e os perigos e violências da rua. Como eu vou me manter? Tu acha que é fácil se manter fiel ao Senhor, vivendo nesse nível? Não dá, João, eu já tentei. Aí me quebrou, cara. Falei: cara, esse cara precisa de uma igreja, não é só de um crente. Aí por um toque do Espírito Santo, o meu sogro, que era o dono da casa, convidou: ô, você não quer tomar um banho aqui? Gente, eu não falo para você fazer totalmente o que eu fiz. Cada um tem o seu nível de fé, cada um tem a sua capacidade, não é obrigado. Eu estou contando a minha história. Vem cá tomar um banho aqui. Aí meu sogro só tem 3 filhas, né? Não tem filhos, homens. Aí as roupas eram tudo feminino, mas ele era bem magrinho, as roupas das meninas tudo coube nele. Calça jeans, nossa, ele ficou a coisa mais linda. Bonito, cheiroso, bem arrumado. E enquanto ele estava tomando banho, cara, a minha sogra fez uma mesa para aquele cara que parecia o presidente da república naquela casa. Mas fez um mesão, cara. Quando ele saiu do banho, todo mundo sentado esperando ele assim para tomar um café assim. Parecia um anjo dentro da casa assim. Aí ele sentou, cara, o que aquele cara manjava de Bíblia, tu não tem noção. Ele falava versículos assim. Pai. E a gente conversou um monte, comeu um monte e tal. Ele levou uma sacolinha de roupa. Aí ele perguntou assim para mim: seu João, ele me chamava de seu João. Eu, seu João, 2 coisas que eu não gosto de ser chamado, gente: de tio e de senhor, porque eu não sou velho. Aí ele assim: será que eu poderia ir para uma pensãozinha aqui de um moço que eu conheço? É só um quartinho, porque do jeito que eu estou assim bem arrumado, vai ser ruim eu ir para a rua de novo. Tu me ajudava? Eu falei: bora, cara, vamos lá. Já pagamos algumas diárias e você vai se ajeitando. E foi por algumas semanas, ele pagou as diariazinhas, ele ia quase todo dia lá. Ah, me ajuda a comprar um gás. Aí um dia ele foi com esse óculinho da mãe dele, cara. Meu, quando ele mostrou aquele óculos, eu me emocionei. Eu falei: cara, esse cara trouxe o óculos da mãe dele, né? Aí ele: me ajuda para isso. Aí de repente aquele homem sumiu. Nunca mais, e eu não fui na pensão, não sabia onde era. E eu perdi ele de vista. E passou o tempo. Aí em 2018 eu fui para a missão em Canoinhas, fui para São Francisco do Sul. E em 2020 eu fui para São José dos Campos. E eu estava em Itajaí, em janeiro, abastecendo meu carro num posto para ir para São Paulo. Eu estava com já um monte de mala, eu estava indo para São Paulo. Aí eu parei num posto em Itajaí. Quando eu paro, quem é que me atende? O Edson. Eu olhei para ele, o Espírito Santo, na hora, assim, ó, me levou toda aquela cena.
Cara, coisa de 4 anos e meio. Falei, ô, tudo bem? Como é que é o teu nome? É Edson. Falei, não acredito, cara. Tu não lembra de mim, não? Ele, não. Eu falei, eu vou te ajudar a lembrar de mim. Aí eu contei a história, ele começou a olhar para mim e falou assim, cara, eu lembro disso. Eu falei, meu Deus, e como é que você tá, cara? Conta para mim. Ele falou, seu João, eu tô trabalhando, tô com a minha casinha alugada, tô firme na igreja, tô vivendo uma vida extraordinária. Aí o que o Espírito Santo fez eu entender? Que não é sobre a matéria, não é uma roupa, não é uma comida que muda, é a restauração no espírito que mudou a vida dele. Quando ele sentou naquela mesa, tomou um café em família, aquele ambiente fez ele pensar, meu Deus, eu sou filho de Deus. Restaurou algo que o mundo tinha destruído do coração dele. A restauração, ela está além de uma matéria. A restauração está quando uma igreja de verdade atua, porque eu e você carregamos a restauração do Senhor. E por isso eu acredito na igreja. Por isso eu acredito no que você carrega. Por isso eu acredito no que eu carrego. Eu vou até o fim, até o último dia da minha vida. Eu vou fazer o que o Senhor quer, porque eu acredito que eu sou uma igreja do Senhor.